Olá a todos, alunos do SEJA, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma videoaula de matemática do ensino fundamental referente à atividade 2, capítulo 2, unidade 1. Essa videoaula vai ser dividida em duas partes. Os assuntos trabalhados serão unidades de medida de comprimento, figura geométrica plana, quadrado e retângulo, unidade de área e perímetro. Após as civilizações desenvolverem os seus métodos de contagem, como já vimos na videoaula passada, na atividade 1, essas mesmas civilizações se depararam com o problema de medir, ou seja, mensurar o espaço, medir seus pastos, terrenos e distâncias. Para isso usavam partes do corpo, como por exemplo o passo, o pé, a polegada e o palmo. Dentre as civilizações que desenvolveram seus sistemas métricos de medida, podemos citar a civilização egípcia. Os egípcios usavam como padrão de medida o cúbito, que corresponde à distância entre o cotovelo e a ponta do dedo indicador. O problema é que essa medida não é a mesma para todas as pessoas. Então, os egípcios decidiram que o cúbito padrão seria a medida do cúbito do faraó. E assim os egípcios desenvolveram suas grandes obras de engenharia, entre elas as famosas pirâmides. Mesmo com as civilizações desenvolvendo seus próprios sistemas métricos de medidas, baseados em partes do corpo, não eram sistemas precisos, com medidas exatas. Foi quando um grupo de cientistas na França, aproximadamente em 1790, definiram o metro como padrão de medida. A palavra metro vem do grego, que significa medida. Por efeito de curiosidade, o metro corresponde à 10.000.000ª parte de 1/4 do meridiano terrestre. Então, para os alunos mais curiosos, podem pesquisar mais sobre o assunto. Voltando para o metro, esse padrão é usado em quase todos os países do mundo. Criou-se também medidas múltiplas e submúltiplas do metro. Os múltiplos ou submúltiplos do metro são unidades utilizadas para medir grandes distâncias ou pequenos tamanhos. Então, os múltiplos do metro são um decâmetro, que corresponde a 10 metros, um hectômetro, que corresponde a 100 metros, 1 quilômetro, que corresponde a 1.000 metros, e os submúltiplos do metro são o decímetro, que corresponde a 0,1 do metro, o centímetro, que corresponde a 0,01 do metro, e o milímetro, que corresponde a 0,001 do metro. Então, como podemos observar, os múltiplos ou submúltiplos do metro são multiplicações por 10, 100 ou 1.000, ou divisões por 10, 100 ou 1.000. Então, no esquema abaixo, demonstra quando devemos multiplicar ou dividir por 10, 100 ou 1.000. Então, por exemplo, se você tem um valor em quilômetro, quer descobrir quanto vale esse valor em metro. Então, basta você seguir aqui as setinhas e descobrir quantas vezes vai multiplicar esse valor por 10. Então, o valor está em quilômetro. Para chegar em metro, você vai deslocar uma casa para hectômetro, uma casa para decâmetro, uma casa até chegar em metro. Ou seja, você vai multiplicar 3 vezes esse valor por 10. E o 10 multiplicado 3 vezes corresponde a 1.000. Logo, significa que, para passar de quilômetro para metro, você multiplica por 1.000. Caso seja o valor em centímetro, então, de centímetro para metro, você vai seguir aqui a setinha e vai observar que vai deslocar 2 casas. Ou seja, você vai realizar 2 divisões do valor por 10. 2 divisões por 10 corresponde a uma divisão por 100. Logo, para passar de centímetro para metro, basta dividir por 100. Bem, então vamos analisar um exemplo que demonstre essa condição de transformar múltiplos e submúltiplos do metro. Então, primeiro exemplo, 2 decâmetros em metro. Então, você vem aqui na posição onde está o decâmetro e verifica quantas casas vai se deslocar para chegar em metro. Então, o metro já está aqui ao lado do decâmetro.
Então só vamos deslocar uma casa, nesse sentido, de decâmetro para metro, nesse sentido. E significa que para passar de decâmetro para metro, basta multiplicar uma vez por 10. Bem, mas multiplicar quem? Multiplicar o valor que está em decâmetros, no caso aqui o número 2. Então teremos 2 vezes 10. E multiplicar por 10 100 ou 1000 é bem simples, né? Você repete o número, no caso aqui o 2, e acrescenta a quantidade de zeros, no caso se for 10, 100 ou 1000, né? À direita desse número. Como aqui é 10, só tem um zero. Então um zero, repetimos aqui à direita do 2. Então 2 vezes 10, 20. Ou seja, 2 decâmetros igual a 20 metros. Um outro exemplo, 5 quilômetros. O quilômetro está nessa posição. Vamos deslocar 3 casas até chegar no metro, ou seja, né, realizaremos 3 multiplicações do número por 10. E multiplicar 3 vezes por 10 significa multiplicar por 1000. Então, para passar de quilômetro para metro, basta multiplicar o valor por 1000. O valor que temos aqui, no caso, é em quilômetros. Então, o 5 vezes 1000. Então, usando o mesmo raciocínio, né, repetimos aqui o número 5. E a quantidade de zeros repetimos aqui à direita do 5. No caso aqui são 3 zeros, então colocamos 3 zeros. Logo, 5 vezes 1000 corresponde a 5.000. Então, 5 quilômetros corresponde a 5.000 metros. Prosseguindo, um outro exemplo seria 200 centímetros em metros. Então, o centímetro está nessa posição. Agora, observe que vamos mudar o sentido de deslocamento, né? O centímetro está depois do metro, então o deslocamento agora vai ser nesse sentido. Ó. Então, de centímetro para metro, nós vamos deslocar 2 casas no sentido da divisão. Então, dividir 2 vezes por 10 é a mesma coisa que dividir por 100. Então, 200 centímetros, para passar em metro, basta dividir por 100. Então, teremos 200 dividido por 100. Bem, eu gosto de armar a divisão nesse formato, onde eu tenho o número que será dividido e o divisor embaixo, né? Um em cima e o outro embaixo, de forma que eu posso cortar as quantidades de zero. Então, dividir por 10, 100 ou 1000, basta você cortar as quantidades de zero do divisor e do dividendo. Então, como eu tenho 2 zeros, né, eu posso cortar um zero de cima com um zero de baixo, o outro zero de cima com o outro zero de baixo. Sobra aqui 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 é 2, ou seja, 200 centímetros corresponde a 2 metros. Outro exemplo, 60 milímetros em centímetros. Então, esse quadro permite não só transformar para metro, você pode também observar para transformar para qualquer outra unidade, múltiplo ou submúltiplo. Então, o milímetro está nessa posição e o centímetro está antes do milímetro. Então, o sentido de deslocamento é o sentido da divisão, sendo que ele só vai deslocar uma casa. Então, para passar de milímetro para centímetro, basta dividir uma vez por 10. Só vai deslocar uma casa. Então, teríamos 60 dividido por 10. Colocando nesse formato da divisão, temos o 60 em cima e o 10 embaixo, um zero em cima e um zero embaixo, basta cortar o zero de cima com o zero de baixo, e sobra 6 dividido por 1. Logo, 60 milímetros corresponde a 6 centímetros. Bem simples, né? Outro exemplo que vamos analisar seria como medir um objeto num instrumento de medição. No caso aqui temos uma régua, como também poderia ser uma trena, né? Então, uma régua é um instrumento onde ele é graduado, suas divisões em centímetros, né? Então 0 para 1 corresponde a 1 centímetro, 1 para 2, 2 centímetros, 0 para 3, 3 centímetros, e assim vai, né? E as divisões entre as medidas em centímetros correspondem aos milímetros. Então, é fácil observar que numa régua entre uma medida em centímetro, 0 a 1, por exemplo, temos 10 divisões de milímetro. Então, 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Então, na régua também temos aqui um tracinho, né, que é bem maior do que os demais,
e representa a metade, né, os 5 milímetros. Então, para medir um objeto numa régua, por exemplo, você alinha uma extremidade com 0 e a outra extremidade, onde parar na referência da régua equivale àquela medida. Então, temos aqui o pincel, no caso, né? Está alinhado aqui no 0 e a sua outra extremidade está coincidindo com a medida 20, com o valor 20. Então, você chega à conclusão que o pincel mede 20 centímetros. Caso você queira saber quanto vale em milímetro, basta multiplicar o 20 por 10. 20 por 10, como já vimos, né? Multiplicar por 10, 100 ou 1000. Basta você repetir o número, no caso seria o 20, e acrescentaria mais um zero do 10. Então ficaria 200, ou seja, 200 milímetros, né? Então o pincel mede ou 20 centímetros ou 200 milímetros. No caso do lápis, observamos que a ponta do lápis está além da medida 14 e antes da medida 15, está entre o 14 e o 15. Justamente aqui no meio, né, do 14 e do 15. Ou seja, o lápis vai medir 14 centímetros, é isso? E 5 milímetros. Mas essa mediçãozinha aqui é em milímetros. Porém, não é comum se representar uma medida com 2 unidades, 14 centímetros, 5 milímetros. Ou você representa tudo em centímetros, ou representa tudo em milímetros. Então, essa medida 14 centímetros, 5 milímetros pode ser representado 14,5 centímetros. Ou, se você quiser passar para milímetro, basta multiplicar por 10. É isso? Então, 14,5 vezes 10. Bom, então, nesse caso, como o número tem uma casa decimal, o 0 do 10 elimina uma casa depois da vírgula do número. Então, no caso aqui, o 14,5 tem uma casa depois da vírgula, que é o 5. Então, o 0 do 10 elimina essa casa decimal e temos o valor 145 milímetros. Ok? Bom, vamos continuar aqui nos exemplos da transformação de unidades. Então, temos aqui nesse exemplo 8 metros e 60 centímetros. Então, como já foi dito, não é comum representar uma medida com 2 unidades. Então, 8 metros e 60 centímetros, ou você representa tudo em metro, ou tudo em centímetros. Então, 8 metros e 60 centímetros, você pode representar como sendo 8,6. Ou seja, os 60 centímetros, quando você divide por 100, dá 0,60, né? Então, ficaria 8 mais 0,6. Então, você representaria por 8,6 metros. E se você quiser representar essa medida em centímetros, então você passaria de metro para centímetro. Ou passaria só 8 metros, né, que seria 8 vezes 100, já sabemos que dá 800, e ficaria 800 mais 60. 800 mais 60 é 860, também poderia ser. Ou simplesmente já multiplicaria o 8,6 vezes 100. Então, passando de metro para centímetro, você multiplica por 100, teríamos 8,6 vezes 100. Então, esse número tem uma casa decimal. Já vimos que quando multiplicar por 10, 100 ou 1000 e o número tem casas decimais depois da vírgula, os zeros eliminam essas casas. Então, como só temos uma casa aqui no 8,6, que no caso seria o 6, a casa decimal, o número depois da vírgula, um zero do 100 elimina essa casa decimal. Então, eliminando a casa, teríamos o número 86. Então, eliminando um zero do 100, teríamos o número 10. Então, o zero do 100 eliminou a casa decimal e passamos até, então, a multiplicação 86 vezes 10. E 86 vezes 10 corresponde a 860. Então, como já vimos, 8 metros e 60 centímetros pode ser representado por 8,6 metros ou 860 centímetros. Outro exemplo, 12 km e 900 metros. Então, da mesma forma, esse número
representado em quilômetros corresponde a 12,9. Teríamos uma casa decimal também no número. Então, para passar de quilômetro para metro, né, como já vimos, passar de quilômetro para metro, basta multiplicar por 1000. Então, teríamos 12,9 vezes 1000. Então, o número tem uma casa decimal, estamos multiplicando por 1000. 1000 tem 3 zeros. Então, 1 zero do 1000 elimina essa casa decimal. Então, teríamos o número 129. Como eliminamos um zero, agora temos o número 100. Então, um zero eliminou a casa, passou a ser o número 129. O zero que eliminou a casa do 1000 passou então a ser o número 100. Agora temos a multiplicação 129 vezes 100. Então, como já vimos, repetimos o 129 e acrescentamos 2 zeros à direita do número. Então, teríamos o número 12.900 metros. Ou seja, 12,9 quilômetros é a mesma coisa que 12.900 metros. Um outro exemplo agora envolvendo a divisão, né? 318 milímetros. Vamos passar para centímetros. Bom, então já vimos que para passar de milímetros para centímetros, basta dividir por 10, né? Armando a divisão nesse formato, teremos 318 em cima e 10 embaixo. Porém, não temos nenhuma casa, nenhum zero para cortar, né? Nenhum zero em cima e nenhum zero embaixo para cortar. Então, nesse caso que o número de cima não tem zero, para dividir por 10, o zero do número de baixo, do divisor, corresponde à quantidade de casas que você vai acrescentar no número. Então, como só tem um zero, significa que esse número vai ter que ter uma casa decimal. E a casa é contada a partir aqui do número da unidade, né? No caso aqui do 8. Então, a partir do 8, teremos uma casa, a vírgula ficaria aqui entre o 1 e o 8. Então, teríamos o número 31,8. Então, o zero do 10 acrescentou uma casa decimal no número 318. Então, 318 dividido por 10 é igual a 31,8. Ou seja, 318 milímetros corresponde a 31,8 centímetros. Um outro exemplo, 6.730 metros para quilômetros. Então, 6.730 metros passando para quilômetros, nós vamos dividir por 1000, né? De metro para quilômetro, nós dividimos. Então, teríamos 6.730 dividido por 1000, onde, armando nesse formato, observamos que temos um zero no número em cima, podemos cortar com o zero de baixo. É isso? Mas ainda não cortamos todos os zeros. Embaixo ainda ficou o número 100. E não temos mais zero em cima para cortar. Então, como já vimos, como temos 2 zeros do número 100, esses 2 zeros irá criar duas casas decimais no número 673. Então, a partir aqui do número da unidade, que é o 3, iremos deslocar duas casas. A vírgula ficaria aqui entre o 6 e o 7, né? Duas casas decimais, então teríamos o número 6,73 km. Então, 6.730 metros corresponde a 6,73 km. Vamos finalizando essa primeira parte da videoaula por aqui. Vocês possam resolver os exercícios da atividade. Não deixem de assistir a videoaula da atividade 2, parte 2. Bons estudos e até a próxima.